Ao expediente e nele concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheira Maria Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar alguns processos e farei como de habitual em lista. Temos aposentadorias voluntárias e por invalidez, o processo TC 18198 de 2017, a unidade é o Alagoas Previdência, a unidade gestora única do RPPS de Alagoas, a interessada Ana Cândida Cavalcante, uma aposentadoria voluntária. O processo TC 8758 de 2019, a unidade é o Fundo de Previdência Própria de Pilar, o FUNPREP. Interessada Carmen Lúcia Guedes Calheiros, aposentadoria voluntária. O TC 8778 de 2019, Fundo de Previdência Própria do Pilar, FUNPREP, Berenice dos Santos Costa interessada, é uma aposentadoria voluntária. O TC 8788 de 2019, a unidade é o Fundo de Previdência Própria do Pilar, interessada Maria José dos Santos, aposentadoria voluntária. O TC 8795 de 2019, a unidade é o Fundo de Previdência Própria do Pilar, o FUNPREP, interessada Maria Célia de Oliveira, é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 8815 de 2019, a unidade... O TC 8815 de 2019, a unidade é o Fundo de Previdência Própria do Pilar, interessada Maria José Vieira da Silva, aposentadoria voluntária. O processo TC 13516 de 2010, a unidade é o Atalaia Prev, é o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Atalaia, interessada é a senhora Elisete da Silva Santos, é uma aposentadoria por invalidez. Quanto à instrução processual dos feitos, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante ateste a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias e por invalidez, ora apreciadas de seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros substitutos, eu reitero os pareceres do Ministério Público de Contas, que nos processos relatados, em todos os processos, o Ministério Público opinou pela regularidade dos atos de aposentadoria e pugnou pela concessão do respectivo registro. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Tenho a relatar também, senhor presidente, processos de aplicação de multa. O processo TC 16766 de 2018, a unidade é a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Arapiraca, o responsável é o senhor Jodelmi Pereira de Souza. O processo TC 6638 de 2017, a unidade é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Giraldo Ponciano, responsável é o senhor Fernando Ferreira da Silva, também pela aplicação da multa. O processo TC 13571 de 2018, a unidade é o Fundo Municipal de Educação de Canapi,
o responsável é o senhor Luiz Pedro Bezerra Brandão. O processo TC 901 de 2019, a unidade é o Fundo Municipal de Educação de Canapi, responsável é o senhor Luiz Pedro Bezerra Brandão. O processo TC 16500 de 2018, a unidade é o Fundo Municipal de Assistência Social de Canapi, responsável Cristiane Maria Valentina Barros. O processo TC 16480 de 2018, a unidade é o Fundo Municipal de Previdência Social do Poço das Trincheiras, responsável o senhor Edivaldo Rocha Vanderlei. O processo TC 10360 de 2018, a unidade é a Câmara Municipal de Inhapi, o responsável é o senhor Gilson Tenório Cavalcante. O processo TC 14851 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Maravilha, o responsável é o senhor Carlos Luiz Martins Marques. O processo TC 546 de 2017, a unidade é a Prefeitura Municipal de Jaramataia, o responsável é o senhor Ricardo Martins Barbosa. O processo TC 12962 de 2018, a unidade é a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, de Poço das Trincheiras, a responsável é a senhora Luzinete Souza dos Santos Vasconcelos. O processo TC 16736 de 2018, a unidade é a Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimônio, a CARP, responsável é o senhor Fernando Antônio Macedo Holanda. Todos os casos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pelos gestores nos termos fixados na legislação de regência, conforme informações prestadas pelo FUNCONTAS. Nos processos em apreço, não houve manifestação do órgão ministerial em razão do disposto no artigo 1º da novel Resolução Normativa número 03/2019 desta Corte. Analisando os feitos, verifica-se que, em alguns casos, os gestores sequer apresentaram defesa, não obstante devidamente cientificados para tanto. Em outros, muito embora tenham apresentado suas razões de defesa, não trouxeram fatos ou provas capazes de afastar a incidência da norma sancionadora, razão pela qual a aplicação da multa é medida que se impõe. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela aplicação de multa cuja dosimetria encontra-se discriminada nos respectivos acórdãos, o que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas, artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno desta Corte e no artigo 3º da Resolução Normativa número 001 de 2003. É como voto, senhor. Com a palavra o Ministério Público. Um esclarecimento inicial, gostaria de fazer a relatora, porque menciona que parte dos processos não tiveram defesa do gestor, que certo é o caso de que não necessita tramitar pelo Ministério Público, a gente só faz aqui a manifestação oral e via de regra pela aplicação da multa, o que eu já faço em relação a todos os processos que não tiveram defesa, porém menciona a relatora alguns processos onde a defesa não foi subsistente, então registra aí a existência da defesa do gestor, porém esses processos não tramitaram no Ministério Público, pelo que eu confiro aqui da minha pasta e da pauta. Quais são esses processos que tiveram defesa do gestor e não passaram pelo Ministério Público? Essa é a minha dúvida. E por que não tramitaram previamente por lá? Excelência, nós deixamos a verificar, então, como nossa decisão é um padrão, acaba que em alguns instantes, como não houve, acredito que uma revisão, estamos conferindo e já... Okay. Eu acredito que, na realidade, os processos todos estão... São sem defesa. Sem defesa. É mais provável que tenha sido dessa forma. Que deva ter acontecido dessa forma. Apenas o voto foi esclarecedor. Apenas o voto que não foi adequadamente... Provavelmente todos eles foi sem manifestação. Sem manifestação, mas em havendo
eu os retirarei de pauta e farei encaminhá-los à apreciação do Ministério Público. Citação para edital sem defesa. Sem defesa. Sem defesa. É só ajustar o voto. Só ajustar o voto. Isso. Abriu todos. Todos, só falta isso. Exato. Todos sem defesa. Exatamente, senhor procurador, todos os processos estão sem defesa dos gestores e o que veio de forma inadequada são os termos de nosso voto, que nesse exato instante eu retiro essa colocação no que diz respeito a processos que foram... subsistência. Exatamente. Certo, feito esse esclarecimento, então, agradeço à relatora. O Ministério Público, reiterando a manifestação que já fiz, opina pela aplicação de multa, uma vez que os gestores foram regularmente notificados para apresentar aí a sua defesa, trazer razões do porquê não cumprir um calendário de obrigação estabelecido por essa corte, e mesmo tendo sido regularmente notificados, eles quedaram inertes, não trouxeram qualquer explicação razoável para esse descumprimento. Sendo assim, mais do que justificável a aplicação da multa conforme os termos do voto da relatora. Tem discussão? Senhor presidente, tem apenas dois Pera- processos. Para discutir, então, a conselheira Maria Cleide. Só tem dois processos que eu me declaro impedida. É o processo 1357 de 2018 e o processo 9901 de 2019. Então, nesses dois processos, eu me declaro impedida, questão de parentesco. Nos demais, eu acompanho a relatora. Ato contínuo nos demais. Nesses dois processos, Nos eu convoco demais, o conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcel, para compor o quórum. A conselheira substituta, a doutora Ana Raquel, neste caso, seria convocada para apresentar o voto nesses dois votos, né? Que Vossa Excelência se declara impedida. Impedida. Portanto, Já adiantando que nos demais eu acompanho a relatora. feita então essa observação, eu encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da eminente relatora, com a observação feita pela conselheira Maria Cleide nesses dois votos, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Presidente, com isso eu encerro minha pauta. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, doutor Rafael, que oficia nesta corte, eu tenho de início a relatar um total de 12 processos. Todos eles tratam de aposentadorias, então farei em lista como já de praxe. O primeiro é o processo TC, de número 987, de 2013. É uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, concedida a Juarez de Maio, no cargo de analista jurídico especializado da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário do Estado. O segundo processo TC, de número 1279, de 2017, também uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Tereza Maria Alves de Versosa, ocupante do cargo de professor do quadro do Magistério Público Estadual. Tem o processo TC de número 5943 de 2010, é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida a Maria Benedita dos Santos Duarte, no cargo de auxiliar de serviços administrativos educacionais, do quadro de servidores do Poder Executivo do município de Campo Alegre. O processo TC de número 7909 de 2005
Também uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida a Maria Bethânia Sarmento da Silva, no cargo de auxiliar/apoio administrativo do quadro de pessoal do Poder Executivo do município de Maceió. Processo TC de número 8609 de 2012, aposentadoria por idade com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida a Josefa Aparecida da Silva, ocupante do cargo de assistente técnico legislativo do quadro do Poder Legislativo Municipal de Arapiraca. Tenho também o processo TC de número 8885 de 2013, é uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, concedida a Iranilde André de Oliveira Amorim, no cargo de professor do quadro permanente do Sistema Público Municipal de Educação de Arapiraca. Processo TC de número 9444 de 2012. Aposentadoria voluntária com proventos integrais ao tempo de contribuição, concedida a Carlos José Araújo Gomes, ocupante do cargo de administrador, integrante do quadro do DRAL. Processo TC de número 10021 de 2010. Também trata de aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais, concedida a Rita Flor dos Santos Justino, ocupante do cargo de auxiliar de serviços administrativos educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Campo Alegre. Processo TC de número 12576 de 2016. Uma aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais, concedida a Josefa de Matos Cavalcante Nunes, no cargo de auxiliar de serviços gerais do quadro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Olho d'Água das Flores. Processo TC de número 14345 de 2012, trata de aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Francisca Alves da Silva, ocupante do cargo de cozinheira, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa. Processo TC de número 16150 de 2013. É uma aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Sebastião Furtanato Santana, ocupante do cargo de vigia do quadro de serviços de servidores do Poder Executivo Municipal de Coruripe. E, por último, eu trago para registro nesta Câmara Deliberativa o ato de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais do desembargador Aderbal Mariano da Silva, referente ao processo do TC de número 10169 de 2013. Então, todos esses, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadoria para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a Lei Orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação pertinente, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta Corte. Então, diante do exposto, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunidos em sessão da primeira Câmara, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 97, inciso 3, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, decidem pelos registros dos atos de aposentadorias analisados e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que seja providenciada as publicações destas decisões na forma e para fins de direito, para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Reitero todos os pareceres do Ministério Público, que igualmente ao voto da relatora, opinou pela regularidade dos atos de aposentadoria ora relatados. Em discussão? Encerro a discussão. Conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da eminente relatora, permaneçam como estão.
Aprovados. Senhor presidente, tenho agora também para relatar nesta sessão um total de 20 processos, todos eles tratam de prescrição intercorrentes e que farei lista como já de costume nosso aqui, nossa Câmara. O primeiro são o processo de número 10.018 de 2012, o processo TC de número 10.021 de 2012, o processo TC de número 12.769 de 2012, o TC de número 2428 de 2013 e o TC de número 9646 de 2013. Todos eles tratam da Prefeitura Municipal de Quebrangulo, que teve como gestor à época o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. Tenho também o processo do número 4521 de 2009, o processo TC de número 12851 de 2009, o TC de número 16016 de 2009 e o TC de número 16022 de 2009. Todos esses são referentes da Prefeitura Municipal de Arapiraca, que teve como gestor à época o senhor José Luciano Barbosa Silva. Tenho também o processo TC de número 12716 de 2012 e o processo TC de número 18835 de 2012. Esses são da Prefeitura, são da Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Jacinto, que teve como gestora à época a senhora Adélia Rosa Coimbra Lou Pereira. Tenho também o processo TC de número 1429 de 2012. Esse é da Prefeitura Municipal de Taquarana, que teve como gestor à época o senhor Alaí Correia de Amorim. O processo TC de número 12058 de 2012. Esse se trata da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, teve como gestor, à época, o senhor José Mainar Tenório. Tenho também o processo TC de número 16339, de 2012. Esse é referente à Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro, que teve como gestor, à época, o senhor Jorge Teixeira Cavalcante. O processo TC de número 17061, de 2012. Esse é referente à Polícia Militar do Estado de Alagoas, que teve como gestor à época o senhor Luciano Antônio da Silva. Processo TC de número 18836, de 2012. Esse é referente à Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Paulo Jacinto, e teve como gestora a senhora Maria Salete Macedo Silva. Processo TC de número 6478 de 2013, esse referente à Prefeitura Municipal de Capela, tendo como gestor o senhor João de Paula Gomes Neto. Processo TC de número 13521 de 2013, esse é da Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto, que teve como gestor, à época, o senhor Marco Antônio de Almeida. Processo TC de número 13721 de 2013. Esse trata da Prefeitura Municipal de Champreta, que teve como gestor o senhor Audálio de Vasconcelos Holanda. E, por último, o processo TC de número 13636 de 2014. Esse é referente ao Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, que teve como gestora a senhora Gisela Luiza Araújo Ferreira. Aqui todos os processos foram originados do FUNCONTAS, referente ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos ora relatados com pareceres pelas prescrições. Diante do exposto, voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9873 de 99 e a súmula 001 deste Tribunal de Contas. Dê ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Eu reitero os pareceres do Ministério Público que opinaram pela ocorrência aí da prescrição e o arquivamento do processo
Em todos os casos, alguns paralisados por mais de 3 anos, outros em função da prescrição quinquenal. Então, nosso posicionamento é pelo arquivamento dos processos em virtude da prescrição. Em discussão? Na hora da discussão, eu gostaria de registrar, que a mesa registre, a leitura de ata, que com relação ao processo de Cajueiro, que a conselheira relatou, eu gostaria de me declarar impedido da votação sobre ele, e mais uma vez eu convoco para a votação deste processo a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Nos demais, eu já me declaro também acompanhando os votos integrais da conselheira relatora. O número do processo, presidente, para facilitar, é o 16339 de 2012. Nesse processo, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel, fica convocada para se manifestar sobre ele. Nos demais, como eu disse, encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, está esgotada a minha pauta para o dia de hoje. Circunstância. Está esgotada a minha pauta. Muito obrigada. Para relatar a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Nessa sessão de hoje, senhor presidente, só tenho pautado processos de aposentadoria, de registro de aposentadorias, e vou fazê-lo em lista. Vou relatar primeiro as aposentadorias voluntárias com proventos integrais. TC 9309 de 2017, da senhora Maria do Carmo Bandeira Romão. O TC 10.609 de 2017, da senhora Maria das Graças da Silva. O TC 14993 de 2017, da senhora Neide Ernestina da Silva. O TC 17323 de 2017, da senhora Maria Vera Lúcia Tavares Farias da Silva. O TC 17383 de 2017, da senhora Maria José dos Santos Vieira. TC 17389 de 2017, da senhora Maria José Soares. O TC 17493 de 2017, da senhora Luziene Santos. O TC 17503 de 2017, do senhor Carlos Alberto Leão de Moliterno. TC 17526 de 2017, da senhora Josefa Caetano dos Santos. O TC 17535 de 2017, da senhora Maria Ângela dos Santos. O TC 17608 de 2017, da senhora Jerusa Fátima Jerônimo. Agora eu vou relatar alguns processos que são aposentadorias especiais de magistério. TC 6799 de 2017, da senhora Valdenice Oliveira Aleluia. O TC 17353 de 2017, da senhora Valquíria Vieira da Silva. O TC 17355 de 2017, da senhora Maria Lúcia Ferreira Santos. O TC 17358 de 2017, da senhora Maria Lucidalva Santos de Novaes Barbosa. O TC 17531 de 2017, da senhora Claudemira Maria Rocha Silva. O TC 17606 de 2017, da senhora Francisca Assis Moraes da Silva. O TC 17488 de 2017, da senhora Maria da Conceição dos Santos Bezerra. Tem o TC 17.569 de 2017, que é uma aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais, da senhora Fátima Maria Souto de Carvalho. O TC 17.435 de 2017, que é uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais, da senhora Elma de Almeida Santos. E o TC 17.438 de 2017, que é uma aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, da senhora Maria Gorete Lima de Souza. Em todos os processos, ao parecer do Ministério Público de Contas, no sentido, opinando pela legalidade dos atos relatados, e a minha proposta de decisão é no mesmo sentido de que essa Câmara ordene o registro dos decretos e dos demais atos que concederam aposentadorias
ora relatadas, da ciência das decisões aos órgãos de previdência respectivos, destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, quando for o caso, e determinada a evolução dos respectivos processos administrativos originais ao órgão de previdência. Essas são as propostas de decisão, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público, que também opinaram pela regularidade dos atos de aposentadoria. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham as propostas de voto da eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Só são esses os processos na pauta de hoje, senhor presidente. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhoras conselheiras, doutor Rafael, procurador do Ministério Público de Contas, eu tenho a relatar na sessão processo TCC número 5.973/2019. Trata-se de representação autuada nesta Corte de Contas em 28 de maio deste ano, por determinação do conselheiro ouvidor, conforme despacho de folha 75, a partir de e-mail encaminhado à ouvidoria deste Tribunal de Contas pela empresa LCS Montagens e Eventos, em que comunica a existência de vícios no edital do pregão presencial número 026/2018, lançado pela Prefeitura do município de Viçosa, para formalização de ata de registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de estrutura e equipamentos, materiais, mão de obra e outros serviços destinado à realização de eventos da administração pública municipal. A representante juntou cópia do edital de pregão presencial número 26/2019, cópia também de impugnação ao edital e resposta à impugnação do edital, da qual ela fez à administração municipal. Por determinação do conselheiro ouvidor, foram citados o prefeito do município de Viçosa, o senhor Davi Daniel Vasconcelos Brandão, e a controladora interna do município, senhora Mariana Messias Peixoto Barbosa, para que apresentasse esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas. As citações foram atendidas com encaminhamento das manifestações que foram juntadas às folhas 85 a 113 dos autos. Posteriormente, os autos foram ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio do parecer número 2582 de 2019 da Terceira Procuradoria de Contas, e que concluiu pelo não conhecimento da representação e arquivamento dos autos. Em 7 de outubro deste ano, vieram os autos a este conselheiro substituto. Esse é o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. Com a palavra o Ministério Público. Reitero aqui o parecer do Ministério Público, que opinou pelo arquivamento do processo, uma vez que o fato denunciado não conduzia a qualquer irregularidade. Na verdade, o denunciante pleiteava a exigência de alguns critérios que, isto sim, se fosse aplicado, restringiria a competitividade. Então, o edital, as cláusulas do edital, na forma que foram confeccionadas, no quesito da qualificação técnica, está em conformidade com o artigo 30 da Lei de Licitações, por isso opinamos pelo não conhecimento da denúncia e arquivamento dos autos. Com a palavra o conselheiro relator. Senhor presidente, aí eu faço o registro aqui da competência dessa Corte de Contas para exame da matéria, e aí eu faço o registro dos artigos 71 e 74, parágrafo 2º, combinado com o artigo 75 da Constituição, os artigos 94 e 97 da Constituição do Estado, artigo 1º, inciso 18, combinado com 42 da nossa Lei Orgânica e 190 do nosso Regimento Interno. E faço o destaque também que essa representação, ela tem o amparo também no artigo 113, parágrafo 1º da Lei de Licitações e Contratações,
de número 8.666 de 93, que dispõe em seu parágrafo primeiro que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar o Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei para os fins do disposto neste artigo. Embora se trate o exame uma aderência à Lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata da modalidade pregão, a Lei de Licitações e Contratações ela é de aplicação subsidiária a essa lei, portanto, ela também diz respeito no que se refere aos seus requisitos gerais, a aplicação dessa norma. Bem, eu fiz um breve exame de admissibilidade dessa representação e de início verifiquei que a matéria objeto da representação está inserida no controle de legalidade exercido por esta Cor de Contas e a empresa licitante é legitimada para representar ao Tribunal de Contas, conforme as disposições da qual já mencionei acima. A empresa também constituiu o representante nos autos e indicou o endereço para recebimento de comunicações processuais, bem como trouxe informações sobre o fato, a autoria e indicou indícios de prova. A seu turno, a Prefeitura de Viçosa encontra-se sob jurisdição desta Cor de Contas nos termos da nossa Lei Orgânica, artigo 5º. Portanto, verifico presentes os requisitos para admissibilidade da presente representação. Quanto ao mérito, aduz a representante que o item 9.3.2, que trata da qualificação técnica do edital de pregão número 26/2019, apresenta vício ao não exigir comprovação de aptidão para a elaboração de projetos arquitetônicos ou de engenharia, por meio de atestados em nome dos licitantes que comprovem a execução do serviço de manutenção a órgãos ou entidades da administração pública. Observamos que a representante apresentou à administração municipal impugnação ao edital de pregão presencial número 26, sendo analisada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação, conforme se extrai de folhas 6 a 12 dos autos. A referida impugnação fora conhecida pela Comissão Permanente de Licitação, contudo, negado o provimento, com fundamento no princípio da isonomia e no entendimento de que o artigo 30 da Lei de Licitações e Contratações não impõe requisitos mínimos de qualificação técnica. De fato, o princípio da isonomia ascende por toda a Lei de Licitações de forma a conferir a maior competitividade possível dentro dos critérios que garantam iguais condições entre todos os participantes de um certame. A esse respeito, o artigo 30 da Lei de Licitações e Contratações, o legislador estabeleceu limites à qualificação técnica e não aos requisitos mínimos. Conforme o artigo 30, dispõe lá, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á, portanto, ele impõe um limite. Assim, quando da elaboração dos editais de licitação, faculta-se à administração pública exigir dos participantes a apresentação de documentos que comprovem sua qualificação técnica, sendo tais exigências constituídas do rol estabelecido no artigo 30 da Lei de Licitações. E aqui eu trago um acerto do professor Marçal Justem Filho, que discorre sobre o tema. Ele fala lá no seu texto, elenco máximo e não mínimo. Aí o elenco dos artigos 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo, ou seja, não há imposição legislativa que a administração, em cada licitação, exija a comprovação integral
quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos, que foi o caso. Destaque-se ainda a conclusão do Ministério Público de Contas em seu parecer, que assim fala, abre aspas, da análise dos autos, percebe-se que a suposta irregularidade visualizada pelo denunciante não limitou a competitividade do procedimento licitatório, visto que ter a administração exigido critério mais restrito para a admissibilidade das empresas do certame poderia causar restrição injustificada ao mencionado pregão. Em princípio, não constam nos autos indícios de que a ausência do mencionado critério tenha comprometido a lisura do certame ou frustrado a sua competitividade. No outro giro, a qualificação técnica estabelecida no pregão presencial 26 de 2018 não está em desconformidade com o preceituado no artigo 30 da Lei de Licitações e Contratações. Ante o exposto, acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas, concordando que a ausência de critério restritivo quanto à qualificação técnica dos licitantes, em tese, não compromete a licitude do certame sob exame. E aí passo para a proposta de voto. Dessa forma, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, proponho o voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições, decida por 1. Conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 150 do nosso regimento interno, considerar improcedente a presente representação em razão da inexistência de irregularidades, da ciência da presente decisão com envio de cópia deste acordo à empresa LS Montagens e Eventos, ou melhor, o seu representante, e à Prefeitura do município de Viçosa e a sua controladoria interna. E 4, determinar o arquivamento do presente processo. É como propõe o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão? Encerro a discussão. Coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto, a proposta de voto do eminente relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, encerra minha pauta para a sessão. Passo, então, a relatar, pedindo a Vossas Excelências para a retirada de pauta do processo TC 8298 de 2019, que houve, eu estava conversando aqui com o Ministério Público, que me perguntava a causa, e houve um desencontro entre o gabinete, o nosso gabinete e o gabinete do conselheiro Rodrigo, nesse processo, de forma que nessa migração está sendo os esclarecimentos e não houve a possibilidade, então, da conclusão da análise desse processo. Processo TC, passo a relatar, então, o processo TC de número 11.478/2019, é uma denúncia formulada por Poliarte, Companhia Limitada. O denunciado é o município de Arapiraca. Trata-se de representação subscrita pela empresa Poliarte por suposta irregularidade na condução do pregão eletrônico de número 74 para fornecimento de projeto educacional composto por robótica, jogos de tabuleiro e de raciocínio lógico, dinâmicas de grupo e atividades voltadas para a cultura maker do município de Arapiraca. Com o juízo da admissibilidade realizado pela presidência, o processo foi encaminhado ao Ministério Público. Recepcionado o processo do Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer de número 2979/2019. Cumpre anotar que, com o parecer supracitado, foram anexados documentos à folha 78, ou melhor, 68 a 70, que anota que o certame hostilizado fora cancelado. Em apertada síntese, é o relatório e eu concedo a palavra ao Ministério Público.
Eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas que, analisando o caso, depois de algumas pesquisas, verificou que, e diante da informação do próprio município, verificou que a licitação objeto da presente denúncia fora cancelado. Em virtude disso, houve a perda superveniente do objeto da denúncia, não se justificando o recebimento, razão pela qual opina pelo arquivamento do feito. Pois é, nessa mesma esteira, buscando os autos, observo que o município cancelou o pregão eletrônico número 74, fato relevante que induz a perda do objeto do processo. Nesse padrão e diante da ausência do objeto a ser julgado, o arquivamento se impõe. Ante as considerações, ponderando os aparentes indícios da denúncia, voto pelo arquivamento da representação ante a perda do objeto na análise processual. É como voto, eu coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto deste relator permaneçam como estão. Aprovado. Passa ao processo de número 9033 de 2019. Trata-se também de uma denúncia formulada pelo CIEG, Apoio Administrativo Limitado, também contra o município de Arapiraca. Trata-se de denúncia oriunda da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas por suposta irregularidade na condução do procedimento licitatório para a aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil da rede municipal de ensino do município de Arapiraca. Continua para deduzir que a municipalidade obstaculizou a colheita do termo de referência. Neste caminho, solicitou a ajuda do tribunal para conseguir o referido documento. Nas folhas 3 a 14, a comprovação da remessa do termo de referência ao e-mail da denunciante, no dia 14 de maio de 2019. Em ato contínuo, o processo foi enviado ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer número 2889 de 2019, da 5ª Procuradoria. Em apertada síntese, o relatório, eu concedo a palavra ao Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público, que nesse caso também opinou pela inadmissibilidade da denúncia, uma vez que a suposta irregularidade não se confirmou. O objeto da denúncia cinge-se a suposta irregularidade na fase interna ainda, nos trabalhos aí de cotação de preço. Uma das empresas que foram instadas a fazer a cotação de preço, ela alega que não foi repassado a ela o termo de referência para realizar tal cotação. E em virtude disso, ela provocou aqui a ouvidoria do Tribunal de Contas. Porém, quando conferido o contraditório ao município de Arapiraca, este juntou aos autos documento que comprova em e-mail enviado no dia 14 de maio de 2019, que juntamente com o pedido de cotação, há em anexo o termo de referência. Então, não ocorreu a irregularidade ora denunciada e, por isso, não merece prosperar a presente denúncia. Pois é, nesse mesmo entendimento teve o nosso gabinete que, observando os autos, o município disponibilizou para a empresa denunciante o termo de referência com a cotação de preço por esse e-mail na data de 14 de maio. Logo, o móvel da representação sucumbe na análise apurada no contido no processo. O texto regimental supracitado enumera de forma cumulativa as etapas que devem ser observadas na denúncia / representação. No caso em textilha, observo que não há nos autos elementos robustos para o prosseguimento do feito. Normalmente, quando se observa que o gestor atendeu a demanda da empresa. Neste padrão, repito porque é importante, que não há elemento suficiente para o prosseguimento do feito, tendo em conta a ausência de irregularidades. Assim, o arquivamento se impõe.
Ante as considerações acima, ponderando os aparentes vícios na denúncia, voto pelo arquivamento da mesma, ante a ausência dos elementos suficientes para o prosseguimento do feito, é como voto e submeto a vossas excelências a discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo também a relatar, passo as explicações pessoais e concedo a palavra a vossas excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental, torcendo inclusive para que tenhamos quórum, né? Que me parece que teremos na próxima terça-feira a participação da conselheira substituta e talvez de outros membros do município de Piranhas, para aquela etapa de atualização dos gestores, né? Portanto, vamos ver se teremos quórum da próxima sessão, se assim for da conveniência de todos. Encerro a presente sessão.